Soldados ucranianos estão sendo treinados pelo governo dos Estados Unidos na Alemanha. O Departamento de Defesa norte-americano informou que combatentes estão sendo ensinados a manusear sistemas avançados de defesa, incluindo armamento pesado de longo alcance e veículos blindados. Segundo o porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, o programa de treinamento ocorre com coordenação e apoio do governo alemão. O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, traz os detalhes. Luca, é com você. Pois é, Kalina, a gente viu que os americanos estão aqui em território alemão, onde eles têm algumas bases militares, inclusive, para treinar soldados ucranianos a utilizar uma nova tecnologia de defesa, incluindo mísseis de longo alcance e também novos armamentos, novos blindados, para que sejam depois enviados à Ucrânia para essa nova empreitada deles contra os russos. Os americanos também deixam claro que muitos desses ucranianos treinados vão ser, por si só, também treinadores, uma vez que já tenham aprendido a manusear com todo esse sistema, eles podem passar à frente para os soldados ucranianos em loco e assim eles têm uma chance um pouco mais igual de lutar contra os russos. Lembrando que nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, nós tivemos envio de grande parte desses armamentos começando a chegar na Ucrânia, o que fez com que a Rússia também subisse o tom, dizendo que o Ocidente está testando a sua paciência e que, se necessário, a Rússia reagirá com a mesma intensidade. O que a gente vê é que a Alemanha, também que foi muito passiva até o momento, tem modificado a sua postura, mandando armamentos e possibilitando também esses treinamentos aqui no território, entre tantos outros países europeus que já se comprometeram, República Tcheca, Polônia, o próprio Reino Unido, também vemos a França e também outros países do leste europeu que têm interesse grande nisso. É importante também mencionar que a Alemanha pretende redirecionar parte das suas tropas para outros países do leste europeu, considerando a Alemanha também sendo um país membro da OTAN, ela tem todo o direito de fazer isso e também o interesse em proteger as fronteiras de todos os seus aliados. Nós sabemos que a guerra já passou de 65 dias, continua bastante violenta e agora o que os países ocidentais buscam é dar para a Ucrânia uma chance de poder se defender, pelo menos é o que eles dizem aqui por dentro. Vamos ver como que a Rússia reage com isso e se todo esse treinamento, toda essa ajuda vai ser revertida para ganhos militares e territoriais nos próximos dias. Agora, Luca, como é que os demais países aí da Europa têm reagido à onda de refugiados que se criou desde o início da guerra? Talvez o pior momento, e você até me corrija se eu estiver enganado, mas o que se imaginava é que no início haveria uma onda muito forte, mas que passado certo tempo a guerra passaria a fazer parte do dia a dia da população ucraniana. Quem queria deixar o país teria deixado e agora quem resolveu ficar vai ficar e encarar as consequências e tudo mais que o conflito tem provocado por lá. Esse fluxo continua? Como é que os países estão prevendo que seja o comportamento dessa onda migratória de agora em diante e o que fazer para receber todo esse contingente, esse grande número de pessoas que têm saído da Ucrânia? Bom, Vitor, o número ele tem diminuído pouco a pouco, mas continua bastante alto. Já são mais de 5 milhões de refugiados que adentraram o território europeu provenientes da Ucrânia. É importante ressaltar que quase 1 milhão já retornaram, ou seja, tem que ser feito um cálculo de saídas e entradas, para ver exatamente quantos acabaram sobrando, porque muitos decidiram voltar, viram que nas suas regiões a guerra pelo menos se normalizou ou se tornou um pouco menos violenta, então eles acreditam que seria seguro voltar. Há vários relatos como esse, mas a gente vê que sim, ainda há um fluxo grande de ucranianos saindo, inclusive a própria Nações Unidas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, calcula que até dezembro esse número possa chegar a 8 milhões, e é algo que preocupa bastante os europeus, porque esse contingente atual de 4 milhões, 5 milhões, dependendo da conta que a gente fizer, já está sobrecarregando muitos dos sistemas sociais, de bem-estar social dentro da Europa. A própria Polônia tem dificuldades, não é um dos países mais ricos que temos na Europa e recebeu quase 3 milhões de refugiados sozinha. A própria Romênia, um país também bastante pobre, com 600 mil refugiados. A Alemanha tem mais condição, Espanha, Itália,
mas mesmo assim a gente vê que há um debate interno, porque muitos desses refugiados, sim, vêm da guerra, vêm de uma situação humanitária terrível, mas ao mesmo tempo eles têm acesso a uma série de benefícios que muitos dos cidadãos não têm visto agora nesse momento de crise, cerca de vouchers para pagar o aluguel, diminuição no custo de energia e de gasolina, o trânsito interno com os trens. Os ucranianos têm uma série de vantagens que os cidadãos locais não têm, e eles acabam, de certa forma, se frustrando por conta exatamente de pensar, olha, eu sou cidadão, eu pago meus impostos e eu não estou tendo esse benefício. Então é uma discussão nova na Europa, mas sempre viva, e é realmente algo que os países europeus não sabem como lidar muito bem. O principal para eles nesse momento é fazer com que a guerra acabe o mais rápido possível, porque isso também acabaria com o fluxo de refugiados. A Europa se comprometeu já a ajudar na reconstrução da Ucrânia, também a relocação das pessoas que quiserem voltar para reconstruir o país, porque nós sabemos que há recursos naturais limitados, os países são pequenos, enfim, o custo de vida já está bastante alto por conta da inflação. Na sexta-feira nós vimos que chegou a 7,5% a média europeia, então há países um pouco melhor e outros um pouco pior. Não é uma situação fácil, portanto, é realmente um drama para os refugiados e também para aqueles que recebem. Perfeito. Luca Bassani, ao vivo com a gente, trazendo as informações da Europa. Uma boa tarde para você aí, Luca. Bom sábado.